Aos homens que buscam o shape inexplicável, que estejam à minha direita. Aos homens que treinam perna, que estejam à minha esquerda. O homem que é frango nem na minha frente esteja. Aos que estão ao meu lado, um bom dia a todos. É Roma ou Morte. Um livro até com ilustração, tudo. E aí volta aquele assunto de Roma, etc. E o outro livro aqui, cara, é só seita, é só coisa sobre maçonaria, proteção da maçonaria, arquivos secretos do Vaticano. E eu achava que era um livro normal. Conta a Guerra dos Farrapos aqui no Rio Grande do Sul, conta um pouco disso. E o outro livro aqui é a mesma coisa, cara. Os dois livros, eles contam a história do Rio Grande do Sul e junto com esses negócios, cara. O outro é que eu não sei muito porque eu só dei uma lida por cima, cara. Eu fico pensando, às vezes eu tento sair desses assuntos, mas eu tô sempre neles, cara. Não tem como. Com relação à maçonaria, o Estado brasileiro foi realmente fundado por maçons, né? Então, não, sim, isso aí é normal, mas eu não achei que eu ia ler isso aí num livro que eu paguei R$10 numa banca, cara. Eu fui lá só pra comprar um livro pra eu ler no meu intervalo do serviço. sim. E o outro aqui, cara, eu achei que ia ser sobre o Império Romano, sim, não sobre o fim do Império já. Então, mas é que aquela coisa, eu só olhei a capa, tá escrito Roma, então deve ser sobre Roma. Tem a ver com Roma, é sobre o fim já tá no fim do Império, tudo. Tanto é que ele veio de Roma, o Garibaldi, ele é italiano, mas não é, tipo, sobre César, nada do tipo. Eu só, isso que dá, não leu nem sobre o que é o livro, cara. Eu só peguei porque eu achei bonita a capa, mas o livro é bom, não joguei pela capa. O livro, pelo que eu dei uma lida. É bom ler a sinopse antes para você ter certeza. A Não, eu nem contracapa. li, cara. Eu nem li, sabe por quê, cara? E eu tenho certeza que eu peguei um dos melhores livros de todos que tinha lá. Eu fui lá, cara, foi pra comprar a Odisseia de Ilíada. Era isso que eu queria comprar. Olha, faz bastante tempo que eu quero comprar, quero ler. E eu não consigo, porque eu não quero comprar na internet, cara. Eu quero comprar um livro velho, sabe? Assim, eu gosto daquele cheiro de livro velho. Eu não achei. E, cara, uma coisa que nem sei se tá falando, isso aqui vai pro YouTube, né? É que, cara, esses sebos, cara, pelo menos o que eu fui, ele é Feira do Livro, é pra jovem, né? É pra escola. Meu Deus, cara, o que tem de livro sobre bruxaria, sobre Wicca, sobre... Eu mesmo comprei muito. Eu mesmo, quando mais novo, comprei muito conteúdo sobre esoterismo nesses sebos. Mas, cara, tinha acho que o livro aquele daquele satanista lá, o Aleister Crowley, lá numa banca normal, assim, cara, as crianças olhando, dando risada. Assim, que tipo, cara, um livro pesado, cara. Uns negócios que não era pra estar ali. Aí, tipo, eu ia nas. Cara, eu comecei a agarrar nojo, cara, porque eu tava numa banca, eu tava no vídeo normal, aí tinha um livro lá escrito Vaticano. Aí eu falei, bom, vamos ver o que que é, né? Aí depois tava, tipo, um negócio, tipo, e os pecados da igreja, e os crimes cometidos por todos os papas. Eu falei, ah, não, cara. Ah, não, é só isso. E depois, outro livro, a mesma coisa. Cara, é só isso, entendeu? Aí, cara, teve uma cena muito engraçada também, cara. Que tinha uns pirralhos lá, uns piá lá. Aí, eles viram um livro escrito Exu Caveira, né? Aí, um gurizinho pegou o livro na mão, assim, apontou. Olha ali, o livro do diabo. E aí todo mundo começou a rir, cara. Muito engraçado, cara. E livros sobre o pintor austríaco tem bastante, mas é tipo, quanto de cocaína o pintor austríaco cheirou nos anos 40, entendeu? Tipo, o que levou à queda dele? As prostitutas que seduziam soldados lá do pintor. Cara, era só, tipo, uns livros assim, uns temas bem bobo, cara. É porque, com relação ao tema histórico, é importante você entender a fonte primeiro, né? Antes de ler o conteúdo. Aí o certo é você pesquisar sobre o autor, né? Sobre os envolvidos na produção do livro, para saber se a obra é fidedigna, né? Porém,
Eu não tenho tempo nem paciência para isso, então eu Eu simplesmente também não tenho. julgo pela nacionalidade. Eu também não tenho, cara. Eu já tinha uns livros lá bem suspeitos, né, cara, com os autores com os nomes bem suspeitos. Aí eu já fiquei, ih, tem coisa errada. Mas agora Oi. esse que é esoterismo na cara dura, tipo, é uma feira de livro pra criança. Tinha até bastante história em quadrinho, cara. Eu procurei Berserker, não achei. Tinha Naruto, essas coisas assim. Tinha Demon Slayer, essas coisas. Tinha bastante também. Mas, cara, é uma feira pra criança, cara. Pra criança, bota bruxaria, essas coisas. Bacana, isso aí tá muito errado, cara. Eu não lembro disso do meu. Hoje É que no meu tempo, cara, eu não tava as lendo pessoas. livro sobre história, essas coisas. Eu tava era lendo história em quadrinho, cara. Passava longe de grandes literaturas, grandes obras, assim. Não, eu li alguma coisa ou outra de vez em quando, cara. Mas eu era muito de ler quadrinho, mangá, sempre fui. Agora que eu mais velho, assim, que eu comecei a ler livros mais complexos mesmo, cara. Pode falar aí. Eu acho que te interrompi. É que hoje em dia esse tipo de coisa já não escandaliza mais. Porque justamente já faz um bom tempo que se vende pela polêmica, né? Pela polêmica, pelo escândalo. Então, o intuito não é exatamente passar informação, mas gerar emoção em você. É, Então, por cara, isso eles querem esse tipo de coisa, entendeu? Os pecados da igreja, ou sei lá, qualquer coisa desse tipo. É sim, justamente mano. para causar um choque no consumidor. Que no caso eram crianças. Não era nem adulto, cara. Acho que eu era um dos poucos adultos ali, cara. O resto tava levando as crianças ali. Eu Sim, tava passando ali perto e eu resolvi dar uma olhada, cara. Ah, e outra coisa, né? Toda essa sim. porcaria literária aí de esoterismo, de satanismo, sendo vendida na frente da catedral, aquela que eu te mandei a foto. Sim. Isso acontece porque, como eu te disse, hoje o Estado é laico, né? Então já se perdeu o respeito pelo que é santo. Há Então, muito tempo, cara. E ele, pra ter noção, cara, tem a estátua de um padre ali, cara. Não, é um bispo. Tem a estátua de um bispo ali, cara. Ó, onde já se viu tu vender livro de esoterismo do lado de uma estátua de um bispo e do lado de uma catedral, cara? Cara, é literalmente comércio sujo na frente do templo sagrado, cara, como acontecia no tempo de Cristo, cara. Os caras vendendo tudo quanto é coisa na frente do templo, aí Jesus chegou lá com o chicote batendo em todo é, mundo, cara. É, é, os, ma- é, os males do Estado laico. cara, é isso aí. Se a, se a maioria é cristã, cara, não tem o que fazer, cara. É cristão e acabou, cara. E o problema é que, mesmo que a maioria sendo cristã, infelizmente a lei dá respaldo para esse tipo de coisa. E não pode falar nada, senão é crime, é intolerância religiosa, cara. Mas é engraçado. Essa intolerância religiosa ela só serve para religiões menores. Agora, religião que existe há mais de 2000 anos, aí tu pode falar o que tu quiser, tu pode escrever um livro xingando, falando mal. Vai eu escrever um livro aí falando sobre uma religião pequena aí. Será que eu não vou preso? Então, esse é, esse é a grande questão, né? Mas é aquela coisa, né, que da mentalidade revolucionária. O cristianismo já é visto como status quo, por ser status quo, né, por ser parte do sistema, é algo a ser derrubado, né, algo a ser substituído. Então é parte mesmo de discurso revolucionário. Eles vão proteger esse tipo de coisa até o final. É, cara, parece que nesse caso não tem muito o que fazer, cara.
Outra coisa que eu ia comentar, cara, é que um dos motivos de eu estar enrolando tanto pra gravar é porque eu tava sem muito o que fazer, sem sair muito, porque eu tava naquele meu exílio, né? Pessoal, nem vou falar que é pessoal mesmo. Aí agora, como eu tô saindo aos poucos, não é coisa de Jorge, ficar em quarto. Até vou falar sobre isso aí. Aí agora, como eu tô saindo mais, agora eu tô trabalhando, etc. Aí agora tá vindo ideia na minha cabeça. Se eu não tô vivenciando nada, não tem por que eu iniciar uma gravação. O que eu vou falar? Sim, justo. Coisinha que eu vi na internet, entendeu? Eu tenho que ter uma experiência real, cara. Sim. Uma coisa que eu ia comentar é sobre as lives do Hernani, cara. O Hernani fez uma live que era, tipo, entre desabafos. Foi até uma live meio polêmica, né? Ela reagiu também, eu acho que ele voltou no tema. E, cara, isso aí abriu um espaço enorme pra falar sobre esse tema, cara. Os caras chegavam lá no Hernani, cara, só com papo derrotista, tipo de, vamos enchurrascar, trabalhar é papo chimpa, isso aí nunca vou esquecer, o cara falou. Trabalhar e sair de casa e fazer academia é papo chimpa. Vê o nível que o cara já tá. E a voz extremamente fina, muito fina. Eu falo que a minha voz não é grossa, é fina, mas eu tinha que ver do cara, né? Do cara era uma coisa vergonhosa. Cara. E o Hernani até falou pro cara fazer um tratamento hormonal e tudo, que aquilo ali deve ser grave, né? E o cara falou, os caras entram na academia pra pegar mulher. Isso é papo pra fazer academia, isso aí não dá em nada. Eu acho que esse cara nunca fez um exercício físico na vida, deve estar definhando. Ele não deve estar saudável e só fica no quarto. E tudo é papo chimpa. Trabalhar é tudo subemprego. Cara, e até o BC falou engraçado. Eu tenho. Peraí, pode falar. Ele que se lasque, como é. O futuro dele está escondido na rotina dele, né? Então, se ele não produz nada, então, que seja. E tem aquele fator também, o que ele diz não muda a vida de ninguém, né? Não muda, cara, mas é aquela coisa, eu gosto do Hernani, cara. Dá pra Não, ver sim, que o Hernani, ele quer ajudar de verdade, cara. O Hernani se preocupa com os sim. ouvintes, ele fala que não é inscritos, ele não é que nem o Viriato, que tipo, pau no cu do ouvinte, entendeu? O Hernani tá muito longe disso, cara. O Hernani responde, ele dá atenção, se ele puder, ele ajuda com dinheiro, cara. Esse tratamento que ele tá fazendo, ele quer dar de graça pra quem tá precisando. Eu vi ele falando, cara, lá, e o que me entristece, cara, é tipo, esses caras indo lá tirar o Hernani pra louco, falar essas besteiras. Aí o Hernani, ele fica puto de verdade e não tem o que fazer, cara. E o Cidade Primitiva foi criado pra isso. Ele foi pra ajudar mesmo, cara, pra entrar lá e desabafar. Mas é o seguinte, cara, o pessoal só quer ver o Hernani vendo o filme retardado e ele reagindo às coisinhas, cara. Tipo, é só isso, entendeu? Só não tem futuro. Então, mas você e eu, a gente vai trazer um conteúdo novo pro seu Hernani e ele vai atrair outras audiências também. Eu vi falando, os caras falaram tanto no assunto subemprego. Cara, eu andei pensando, eu já trabalhei bastante sobre emprego. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar mais ainda. Eu quero gravar, falar a respeito só sobre experiência, sobre emprego, como eles gostam de dizer, cara. Porque Uma boa ideia. Eu também já cara. Pois é. Sabe qual que é a minha referência de pessoas que falarem sobre emprego na internet, no podcast? Quem? O Jânio, aquele dos memes, cara, que é gaúcho. Foi a única pessoa que eu vi falando sobre emprego, cara, porque ele falou que trabalhava em fumageira. Eu nunca trabalhei, minha mãe trabalhou muito. Ele explicou pro Monark como é que era, isso na época do Monark tava no Flow, como é que era a fumageira, safra de 6 em 6 meses, mas ele trabalhava o ano todo, porque ele colhia fumo e depois trabalhava na fumageira. E é um emprego, cara, que tem muito aqui no Rio Grande do Sul, tem bastante, emprega muita gente. E quase ninguém fala na internet, cara, sobre esses empregos de fábrica, de montar peças, coisas assim, cara.
Não tem Então, muito relato. Isso é uma coisa que está muito vago. O máximo que tem é sobre supermercado. O pessoal fala sobre trabalhar em loja, mercado. O Hernani, eu vi ele contando o relato dele trabalhando em Lava Jato, que é furado, etc. Eu trabalhei também, mas o meu era de boa. Dele, eu acho que pelo que ele deu a entender, era um Lava Jato grande. Aí ia só a gente que não prestava, cara que era ex-presidiário, e aí o cara não arrumava serviço em lugar nenhum, aí ia lá fazer bico lá na lavagem. Já fiz também. Uma época que eu trabalhava numa metalúrgica, trabalhava na metalúrgica e na lavagem ao mesmo tempo, para tirar bastante dinheiro. E uma época eu tava só na lavagem. Ganhei bastante dinheiro, trabalhei como servente, tudo. E, cara, eu fiquei pensando o seguinte, se esses caras saíssem do quarto e fossem trabalhar, nem que fosse um subemprego, como eles gostam de dizer, pelo menos eles iam ter uma história para contar, cara. Eles iam ter vivência, eles iam ter uma experiência. Eles não têm nada, cara. Eu fico pensando como deve ser chato não ter nenhum assunto para falar. Né? Tipo, eu não me encaixo nessa. Eu achei que Jorge, cara, era do termo para tipo, maluco que realmente faz uma coisa, mas não, o Jorge é o cara que não faz nada, ele teoriza fazer. Então, eu não sou sim. Jorge. Eu achei que Jorge era o cara que fazia jorgice. Não, é o cara que realmente fica em chão e não sai do chão. Ele não sai pra rua. Então não tem como me encaixar nisso aí, cara. Eu achei que eu era, engraçadinho. Mas depois que eu fui ver o que era mesmo, eu falei, não, cara, não tem nada a ver com isso. Não se. Cara, eu já fiz de coisa, tudo. Tu mesmo sabe, já contei um monte de coisa. Não tem como se encaixar nesse termo, cara. Pode falar aí. Então, é aquela história. Você não pode impor ao outro a, a sua medida e nem achar que a medida do outro serve para você. Então, por exemplo, para algumas pessoas, elas vivem muito bem com o subemprego. Tá? Para alguns isso é absurdo. Trabalhar muito, ganhar pouco. Mas até alguns se contentam com isso. Uns realmente tem vocação para serem funcionários, outros empresários, outros autônomos, enfim. Cada um segue seu caminho da melhor maneira. Então, não tem por que você ficar apontando o dedo para quem trabalha em subemprego, né? Papo chimpa, coisa de otário. Enfim, mesma coisa, entendeu? Tem os que fazem isso para quem tenta empreender, tenta começar um negócio próprio. Essa é a questão, é você parar de impor ao outro a sua medida. E viver a Cara, vida, cara. e esse negócio de falar sobre desemprego é um negócio tão baixo. Os caras eles estão fechando um leque enorme no mercado de trabalho, porque mal sabem eles, tem muitas profissões especializadas que tu não precisa de curso superior e às vezes nem fundamental, e é uma profissão que tu ganha bem, cara. Por exemplo, eu tô num ramo assim agora, que é uma especificação, e tá faltando gente no mercado. Isso aí. Outra questão também, cara, é que tem gente aí que tá recebendo essa mixaria não sei se é mixaria, é R$600 comparado ao salário mínimo é mixaria. Aí recebe os R$600, mora com os pais e fica pensando, pra que eu vou trabalhar? Tô aqui ganhando R$600. Eu conheço gente que tá ganhando o Auxílio Brasil e tá trabalhando do mesmo jeito, cara. É só um dinheiro que tá somando. Conseguiu aí dar um jeito de trabalhar. Esse cara eu considero inteligente, cara. Agora, ficar só nisso aí, cara. Mas você para pensar. A pessoa faz isso, entendeu? E depois, mais pra frente, vai vir o peso do arrependimento, a sensação de tempo perdido. Que é o que mais estrutura psicologicamente, um arrependimento. E também, o que eles esquecem é que com subemprego, você pode aprender muito com o subemprego. Você literalmente pode aprender uma profissão dentro de um subemprego, sair dali e fazer o seu próprio negócio. Exatamente. A minha área é bem isso aí. Dá pra eu, daqui uns anos, se eu quiser abrir um negócio, alguma coisa, eu tenho chance no mercado. E porque tá precisando, e é bem específico. É como já dizia a sabedoria popular, nunca diga dessa água eu não bebo. É.
cara, eu não sou de uma família, tipo, pobre, né? Tipo, eles tinham comércio, tudo. Mas a gente não tinha essa cultura aí de esse filhinho de rico e não fazer nada, cara. Todo mundo tinha que trabalhar e acabou. Vai pra fábrica, larga o currículo, se vira. Cara, se eu tô desempregado, se eu sair do serviço, a minha avó, ela nunca para de me perguntar se eu vou lá visitar ela. E aí, arrumou serviço? E aí, arrumou serviço? Sendo que eu podia trabalhar lá. Sendo que eu, no comércio, entendeu? Mas eles têm essa cultura de estar sempre trabalhando. Não, é aquela coisa que tem Eu Patrulho as Crianças. Eu sou rico, tu não. Tu é pobre, fudido, vai trabalhar. Não tem esse negócio de passar a mão na cabeça. E se bem que agora meu avô faleceu, tudo, e aí o grande patriarca da família se foi, aí não tem mais como manter as coisas. Os ouvintes mais endinheirados, eles têm que lembrar o seguinte: você não é rico, você é pobre com pais ricos. E quando ele se for, cara, e aí? Aí, outra coisa, e o ouvinte que não é rico, digamos que ganha o auxílio, vamos supor, tem pai, mãe, ou tem só mãe, a maioria tem só um dos dois, filho de divorciado. E quer ser Jorge, quer ficar só no quarto. Cara, uma hora tua mãe vai partir desse mundo. E aí? Eles não. Eu já falei isso aí. Parece que o único jeito é o choque de realidade. Eu já vi um amigo meu que era assim, o cara não fazia nada. Pra não dizer que ele não fazia nada, ele trabalhava numa locadora. Pra não dizer que ele não fazia Sim. nada, mas ele ganhava uma mixaria, cara, naquela locadora, né? Não ensinava nada, ele só cuidava lá. Aí era só ele e a mãe dele no mundo, mais ninguém. Quando a mãe dele morreu, e foi tipo de uma hora para outra, ela não morreu de velha, ela não morreu de câncer, nada, ela só simplesmente morreu. Isso faz muitos anos já. E o guri tava sozinho no mundo, não tinha mais ninguém por ele. Tanto é que tava fazendo até vaquinha pra cesta básica, tudo. Aí, eu vi ele comendo lixo na rua. Eu vi ele comendo, porque ele era muito orgulhoso. E ele mesmo conta que ele era animado, etc. Ele era muito orgulhoso. Aí ele não queria receber ajuda. Eu tava saindo num rolê quando ele cedo, já era dia. E eu vi ele numa lixeira, assim. E a hora que eu vi ele me viu, ele tava até bem vestido. Ele pegou e saiu andando assim, normal, como se nada tivesse acontecido. Sendo que ele Sim. podia receber ajuda, tudo. Depois ele arrumou serviço, tudo. Tanto é que na empresa que ele começou a trabalhar, viram a situação dele, até ajudaram com cesta básica, para abastecer a casa dele. Porque realmente era uma situação difícil, cara. E eu fico pensando, isso aí vai acontecer muito, cara. Gente que vai perder tudo, porque mora só com a mãe, mas acha que a mãe é eterna. Ah, não, mas eu vou dar um. Quando chegar lá, eu dou um jeito. Não, cara, tem que pensar nisso agora, cara. Já tem que supor, e se acontecer, entendeu? E se acontecer, Então. se acontecer, tu já tiver empregado, e aí tu já tiver uma renda, tu já tiver uma experiência. Vai ser dolorido, vai, todo mundo vai passar por isso algum dia, mas tu não vai estar no fundo do poço. Essa é a diferença. Exatamente. Guarde isso, ouvinte. Você vai precisar. Cara, o choque de realidade, tem gente que vai aprender pelo bem. Eu fui um, cara. Eu aprendi pelo bem. Tem uma época que eu tava muito parado e eu fiquei pensando, caralho, e se eu perder? E se todo mundo morrer e ficar só eu? E aí? Aí eu vou ser um Zé Ninguém, não vou ter nada e vou estar no fundo do poço. Aí já era, cara. Já era. Não... Tem que pensar nisso, cara. Todo mundo. A gente fala, eu odeio quando minha mãe fala isso, que ela não vai durar pra sempre, mas ela não vai mesmo, cara. Ela não vai, ela tem que te preparar mesmo pra quando ela não estiver mais aqui. Cara. Todo pai, esse negócio de pai e mãe super protetor, cara, isso é a pior merda. O moleque que cresce todo retardado, o cara com 20 e poucos anos, perguntando se pode sair e que horas vai voltar, entendeu? Tipo, as coisas bobas, vai ser sempre visto como uma criança. Não, e aquela coisa, às vezes o cara quer trabalhar, tá pagando currículo, não trabalha com isso aí, isso é muito cansativo.
vai passar muito trabalho. Tem aquela coisa dengosa, sabe? Assim, e o cara acaba caindo desse papo dengoso de pai e mãe, de não trabalhar, porque geralmente é mãe que fala isso aí, é muito trabalhoso e tal, vai passar muito trabalho. Aí o cara fica fazendo nada, aí ele fica parado. Aí se ela fala, ele fala, então tá bom, então eu vou ficar aqui. Aí depois morre, e o cara, agora o que eu faço na minha vida? Meu, te vira. Não tem, Então, não tem dinheiro caindo do céu. tem o problema também, né? A internet criou uma geração de imprestáveis. Isso que eu digo é para moças e rapazes. Hoje já não sabem mais cozinhar, não sabem lavar uma louça, não sabem arrumar a própria casa, não sabem trocar um chuveiro, fazer uma manutenção básica. Sabem Não, mexer em tudo no Facebook, Instagram, mas não sabe os comandos de uma máquina de lavar roupa. exatamente. Não sabe trocar um chuveiro, que é uma coisa simples. E também tem a questão, né? A pessoa se tornou tão viciada em conteúdo de mídia que a pessoa esquece que ela tem acesso à informação ali. Né? O que você não sabe, procura se informar. Uma coisa que eu vou falar, cara, eu tô deixando de pesquisar muita coisa no Google e perguntar mais para as pessoas, cara, porque eu tô de saco cheio de ter tanta informação, cara. Eu quero ouvir da boca de uma pessoa, cara, aquela coisa que tinha antigamente de não saber se uma coisa era verdade ou não. Cara, às vezes eu não quero o Google me mostrando o que eu quero saber. Às vezes eu quero conversar com a pessoa sobre um assunto, perguntar se ela sabe sobre aquilo e conversar e ter uma coisa real, cara. Uma coisa que eu parei de usar é pesquisa no Google o tempo todo, cara, sobre coisa que eu realmente não sei, não entendo nada, entendeu? Sim, Apesar de eu ter tudo na mão, porque eu quero falar sobre isso, cara. Eu quero chegar na pessoa, sabe? E sim, sim. começar, cara. Eu gosto dessas coisas assim, cara. A internet tirou muito isso aí. Tem a questão da Muita fonte coisa. para você. Mas o importante é você realmente se informar. Não optar pela ignorância. Igual, por exemplo, eu já conheci. Isso aí, ouvinte, vai ser chocante para você. Mas uma vez eu conheci uma moça que ela não sabia descascar uma tangerina. Uma bergamota. E é bergamota. Uma bergamota. Ela não sabia descascar. Não, isso Ela, aí ela, ela tinha 18 anos. Cara, se é uma pessoa que nunca viu essa fruta na vida, eu até não desconto, tipo. Mas agora, não saber de conhecer. Cara, é um negócio que é só simplesmente tu tirar a casca e acabou, cara. Não, A pessoa achar que justamente. é a pessoa achar que é um limão, que é uma laranja. Cara, até se tu achar Só que é um enfiar limão, que é uma laranja, se tu pegar errado achando que é uma laranja, no momento que tu passar a faca já vai soltar a casca. E aí tu puxa. É um negócio que, cara, pra mim isso aí é QI de temperatura ambiente, cara. Isso aí é uma coisa bem boba, cara. é, uma coisa que chocou todas as pessoas presentes ali no momento por causa disso. Ela ficou constrangida também, porque todo mundo já esperava que ela soubesse e ela não sabia. Ela teve que pedir para alguém descascar para ela. Mas era só isso que ela não sabia ou a guria era tipo, bem assim mesmo, as coisas? Não, não era uma pessoa com necessidades especiais, entendeu? É uma pessoa Uhum. normal, estudante, entendeu? E entregaram a tangerina para ela e ela não sabia o que fazer com ela. Cara, o futuro vai ser gente não sabendo descascar banana. É isso aí. Então, quebrar um ovo. Eu vi, eu acho que um vídeo uma vez, não sei quem era, cara, que tava descascando a banana com ralador, cara. Eu fiquei, que Eu isso, vi, eu cara? vi isso Tu, uma tu, vez, tu né? viu, tu viu, né? Eu, que é isso, cara? Sim. Não, fiquei pensando, não, pode ser que eles estão gravando de zoeira, tipo, pra postar no TikTok, sei lá, cara. Mas a mulher tava fazendo aquilo ali tão séria, tão concentrada,
Eu acho que é verdade, cara. Tava tão bem Não. concentrada. Você entregar a banana para um primata, ele Ele sabe o que descasca. fazer. Ele Né? sabe descascar. Ele descasca. Instintivamente ele descasca. Olha o É QI como tu disse, média. que Quer pesquisar uma coisa no Google aí? Pesquisa QI médio de macaco aí, de chimpanzé e o QI médio do brasileiro. sim, ouvinte. Vamos deixar esse dever de casa pro ouvinte aí. Isso Pesquisei. aí tem que ser, isso aí tem que pesquisar no Google. Isso aí. QI médio do Brasil. Depois pesquise QI médio de um chimpanzé. Fica o dever de casa pro ouvinte. Mas enfim, é isso. Foi realmente criada uma geração de imprestáveis. É o que o pessoal chama mesmo, realmente uma geração perdida. Que não consegue fazer outra coisa que não seja consumir entretenimento. Cara, e a gente não tá falando dessa nova geração. Eu, pelo menos, tô falando da nossa. Sim, Que não, não, mas é isso mesmo. que não começou na internet. Agora, a geração que já começou na internet é um assunto muito pior, cara. Eles são muito piores. A geração mais nova, eles já estão num limbo de internet, assim, de só É ficar porque na rede, cara. O cara cresce com o telefone na mão, acostumando o cérebro dele a ter aquele estímulo de ver videozinho rápido e dar risadinha. Depois não vai conseguir nem ver um filme, muito menos ele mesmo olhar aquele filme e ainda por cima tentar raciocinar, vai isso e tal. Não. O cara vai ter que, da nossa geração, tem que ver um vídeo no YouTube sobre a explicação daquele filme, do final. Isso é uma coisa que dá muito Então, dinheiro no YouTube, cara, explicar filmes, cara. Ah, isso é muita coisa chata, cara. Muita coisa outro chata. dever, outro dever de casa que eu vou deixar pro ouvinte é descobrir quanto tempo você consegue ficar sem consumir nada. Foca sua visão em um ponto e fique apenas olhando. Pode ser uma paisagem, uma pessoa, um Parede do lugar, quarto. a parede do seu quarto, enfim. E fica olhando ali concentrada. E veja quanto tempo. Mas você não pode mexer em nada, não pode olhar para outros objetos. Faz o teste. Quanto tempo você consegue ficar sem consumir nada? Era uma coisa que eu faço. Agora faz 5 anos que eu não faço isso aí. Ó. Eu ficar parado, pensando, viajando, e tipo. E alguém chegar pra mim, cara, tá bem? Eu, eu volto pro mundo, cara. Eu Sim, tinha muito isso aí, cara. muito comigo no trabalho. Eu parava para pensar e ficava um bom tempo pensando em qual era a melhor solução. E é justamente, e a pessoa não entendia o que eu Não, estava fazendo. e as pessoas se assustam com isso. O que esse cara tá fazendo? Ele Sim, tá parado, ele tá parado. Tipo, tá muito errado. Eu não tô pensando. Parece que a pessoa tá pensando, cara. Você pensa? Como assim sim, pensar, cara? exatamente. Você para e pensa. Tem gente Então, que para acha você, isso muito estranho, cara. fica também o seu segundo dever de casa. Quanto tempo você consegue focar em algo e só se manter focado? Tem gente que realmente não consegue. Justamente, é como você falou, é a geração que já nasceu dentro da internet. Não, nisso aí eu não vejo futuro nenhum, cara. Eu já nasci na Nossa internet, geração, vendo aquele nossa monte de geração propaganda. brincou um pouco na rua, usou aquela. Tem uma frase que resume bem a nossa geração. Foi a última geração a brincar na rua e a primeira a usar a internet. Exatamente, verdade. A gente, a gente tá, a gente tá no meio termo, cara. Dá pra a nossa geração tem, eu consigo ver solução na nossa. Já deve ter um pingo de esperança. Agora, nessa nova geração, eu não vejo esperança, cara. Essa nova eu só consigo ver ladeira abaixo. Eu penso que mais da metade da nossa geração já está perdida. Mas a esperança ainda tá
se a nossa geração tiver filhos, e esses filhos sim, cara. Mas agora os filhos desses novos aí, cara, se tiverem, né, vai ser desgraçado, cara. Se bem que eu quero ter filho ao mesmo tempo, eu não quero, porque eu fico pensando em que mundo que eu vou colocar meu filho. Eu prefiro não pensar nisso. Até segunda ordem. Eu sei muito bem o que tu pensa. Até segunda ordem, a resposta é não. Mas enfim, nunca diga nunca. Eu já ia falar também pra te parar com esses negócios aí de migtal, coisa só pra acabar ficando louco. Não, entendeu? Eu Pô, tu consumo botou no Viva Voz, cara, tá? Eu tô ouvindo um eco, muito bugado. Ah, sim. Deixa eu passar pro fone. Só um instante. Bom que corta essa parte na edição. Nem vai cortar nada. Deixa assim. É completamente autêntico. Me escuta? Tô ouvindo. Tá certo. Então. Qual é o próximo tópico? Cara, eu acho que eu já falei o que eu tinha pra falar. Agora, sobre treino, cara. E aí, tu tá treinando? Tá fazendo alguma coisa? Olha, atualmente não. Essa semana eu passei a semana indo de médico em médico. Resolvendo os problemas de saúde que eu posterguei, né? Aí eu decidi que eu vou cuidar deles agora antes que eles fiquem piores ainda. Então. Eu continuo firme e forte nos treinos, bem que essa semana foi, cara, uma semana muito longa. Foi. Dá pra dizer que a minha semana foi uma odisseia, mas eu não deixei de treinar. Eu tive meus descansos, tudo periódico. Teve um treino que até foi fubórico, eu fiz tudo, porque essa semana eu fiz muita coisa. Cara, pra ter noção, cara, eu viajei pra cidade vizinha, né? Aí, que não é tão longe. Aí eu fui lá, eu tinha uma entrevista, tudo, fui lá conversar, tudo. Só que eu fui de carona. E era perto e tal, aí ia me esperar se fosse rápido, só que demorou. E tinha uma parada bem na frente pra eu esperar o ônibus. Só que naquele dia ali, era um dia que eu não tinha treinado. Aí, o que o inteligente aqui pensou? Bom, já que eu não treinei, eu vou a pé pra minha cidade e fazer um cardio. Aí eu lembro que eu andei uma meia hora, eu tava olhando uma torre, cara, uma antena, e fiquei pensando, quando é que eu vou chegar nessa antena? Aí eu passei um baita trajeto que era só árvore assim, grande, que eu acho que não era pinheiro, era eucalipto, uma plantação de eucalipto. E essa plantação não tem fim, cara. Na estrada, na beira de estrada. Cara, eu passei por 5 animais mortos na estrada, cara. Era cachorro, era outro cachorro, tatu esmagado. Cara, tatu é uma coisa interessante, cara, que eu descobri. E os caminhoneiros, eles passam por cima do tatu de propósito, porque diz que dá sorte, cara, pra esmagar um tatu na estrada, cara. Aí eu passei por tatu. Aí depois né, cara, bicho ali de boa, tu passando só por passar. Nem acidente, passa de desgraçado. Tá, passei por esses 3 animais. O tatu, não, um cachorro, um filhote de cachorro, depois vai, tinha um cachorro. Aí teve um animal que eu não vi, mas eu senti o cheiro de podre. E aí depois, cara, eu tava no olho do sol. Olha só, aqui tá frio. Só que é o seguinte, ó. Consegue imaginar um frio, muito frio, e ao mesmo tempo um sol forte? Sim. Tá? Esse é o clima daqui. É frio forte e um sol forte ao mesmo tempo. Aí eu tava no olho do sol, já comecei a sentir o calor. E cara, eu comecei a pegar já uma coisa de tanto caminhar no sol. Aí eu fiquei pensando, eu já tava enxergando a minha cidade. Aí eu fiquei pensando, acho que não falta muito. Aí eu continuei caminhando.
Aí eu passei por uma poça d'água, etc. Aí, cara, sorte que passou um cara de carroça perguntando as horas. Aí ele perguntou as horas, eu falei pra ele que era tal hora, acho que era 3 e pouca, aí ele olhou pra mim e falou, cara, tu quer uma carona? E eu falei, lógico. Falei pra ele, lógico, né? Aí ele tava com 2 cavalos, um atrás, que era um cavalo chuco, na frente ali um cavalo puxando a carroça. E a gente foi conversando, tudo, eu falei, bah, mas ele veio assim pra mim, eu não acredito que tu tá vindo de lá da cidade a pé, cara. Eu falei, pois é, cara. Vim dando uma caminhada, eu falei, mas tu é louco, cara, tu vai chegar de noite. E eu falei, pois é, né, cara, mas a cidade tá ali, e ele falou que tá ali, meu. A cidade tá muito longe, tem um monte de volta ainda. Eu ia chegar cara, eu ia chegar umas 8 da noite em casa. Aí, cara, se não fosse a carona desse cara, aí a gente foi conversando. Hã? Seria uma caminhada e tanto. Seria o cardio, cara. Aquele dia eu ia ser um maratonista, cara. Eu não sei se eu caminhei 1 hora ou uma meia hora. Acho que caminhei 1 hora. Caminhei bastante, cara. Eu tava com as pernas cansadas. E uma hora eu tive que tocar carroça pro cara. O cara foi muito divertido, cara. Se eu não tivesse escolhido. Por isso que é bom sair do quarto e viver, cara. Uma coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer comigo, aconteceu e foi uma coisa boa. O cara contou a vida dele, tudo. Contou que ele já foi assaltado de carroça. Pra ter noção, meu avô era carroceiro também. Ele vendia melancia, essas coisas assim. O meu outro avô, não esse que eu falei do comércio. Aí, esse cara era amigo do meu avô. O pai dele conhecia. Aí eu já tava entre um conhecido, cara. Aí a gente começou a conversar bastante sobre criação de bicho e tal. E o cara falando que também criava coelho. Cara, só aqueles assuntos rural, assim, que eu gosto de conversar. Aí a gente passou por um veado morto no chão. Eu até fiquei muito triste, cara. Eu fiquei, não, cara, eu não acredito. Comecei a ficar muito triste, porque eu achei que eu era o Hernani morto ali, cara. Mas felizmente não era. Era só um veado comum. Aí ele falou bem assim, de manhã eu tava vindo pra cá e eu vi o caminhão pegar esse veado e matar. Ele falou, né? Aí ele desceu da carroça, foi ver. Ele pensou em tirar o couro, tudo, e pegar a carne. Só que se passar a polícia aqui, tá preso. Que no Brasil, ele nem matou o bicho foi morto. Qualquer coisinha já é crime ambiental. Engraçado, a carne, o preço é lá em cima, tem gente passando fome, mas agora se o cara matar um bicho para comer, para se alimentar, não morrer de fome, o cara é preso. Só uma observação que nós não estamos incentivando nenhum ouvinte a fazer coisa. Não, eu tô incentivando o ouvinte a sair de casa. Tô contando uma experiência que eu vi, entendeu? O cara, ele não fez, ele me contou o que ele pensou. Cara, eu nem sei se isso se encaixaria como um crime. Isso aí caberia como julgamento do policial, no caso. O policial podia, tipo, cara, e daí? Entendeu? Às vezes o policial é a lei. Então, o cara podia simplesmente cagar, não dar bola. Porque o cara não cometeu nada de crime, entendeu? Mas ele deixou, cara. Aí quando a gente passou, não tava podre, mas já não era mais comestível aquela carne. Já tava, imagina, ele foi morto de manhã cedo e já era tipo umas 4, 5 horas da tarde. E no sol. Não era... E quem garante que algum animal carniceiro já não passou por ali? Não, agora já era. E outra coisa, e esse cara também fez uma boa ação, porque o caminhoneiro passou por cima desse bicho, tudo bem, o cara não tem culpa. A viada se atravessa na frente dos carros, às vezes dá acidente por causa disso aí. De noite é muito perigoso. Cara, viado é muito filho da puta, cara. Tu tá dirigindo, aquele bicho enxerga o farol, ele se atira na frente do carro, meu. Isso aí dá muito acidente, isso aí dá morte, cara. Aí o caminhoneiro, passou. Só que o caminhoneiro, ele deixou o viado no meio da rua. O certo, ele matou aquele bicho. O mínimo que ele tinha que fazer era jogar
do lado da estrada, no matagal ali, cara, pra outra pessoa não ter problema ali na estrada, cara. E era uma parte da estrada que o cara não podia. Ele não podia ir pro outro lado. Então, podia dar problema. O carroceiro parou a carroça dele, foi lá, arrastou o bicho e tirou do meio da estrada. O cara deixou o bicho no meio da rua, cara. No meio do cruzamento ali, cara. O que podia dar de merda ali, cara. E isso é uma atitude errada, cara. O cara fez. Não digo atropelar, porque às vezes o bicho se atravessa. Se era 6 horas da manhã que ele passou ali, 5 horas, ainda era escuro, não tinha nem sol. Então, muito provável que o bicho se atravessou e o cara não teve culpa nenhuma. Agora, tipo, o cara deixou ali no foda-se, aí eu já acho errado, uma atitude errada. Não crime, mas uma atitude errada. E poderia dar problema. Aqui acontece quando as pessoas atropelam as capivaras, jogam elas no porta-malas e levam para garantir o fim de semana. A gente não vai incentivando nada, só estamos relatando coisas que acontecem. Justamente, só lembrando aqui ao ouvinte que nós nesse podcast, condenamos qualquer forma de violência contra animais. Cara, não pode fazer nada. Só no Minecraft. No Minecraft pode. Isso mesmo. O que eu ia falar? Aí, agora eu vou voltar no outro assunto, cara. Aí teve uma hora que ele teve que descer da carroça, porque o cavalo ele tinha comprado aquele cavalo, era um cavalo chucro, ele nunca puxou carroça, era um cavalo que via solto no campo. Aí ele tava incomodando muito aquele cavalo ali. Por quê? Porque o outro cavalo tava cansado de puxar a carroça e aquele cavalo ali indo para trás e puxando. Aí ele tinha que sair, pegar o relho, bater naquele cavalo. Espera aí só um pouquinho que eu acho que eu vou ter que parar aqui. Já vou voltar. Pronto. Como eu tava falando do cavalo, ele tava puxando a carroça para trás, aí ele teve que descer e um percurso correndo e meio que assustando, nem grudando o relho no cavalo, assustando para ele ir para frente. E aí eu tocava a carroça para ele. Isso fazia anos que eu não subia numa carroça. Uma vez que eu subi foi em 2006, 2005, que eu toquei um cavalo, carroça quando meu avô era vivo. Então faz muitos anos, cara. Aí, mas eu toquei de boa. Isso aí é que nem andar de bicicleta. Aí a gente teve que um percurso assim e ele me agradeceu. Depois a gente teve que passar a ponte, que era muito perigoso, do cavalo a querer pular. E começa a olhar para aquela. Ele falou que é meio perigoso. Dá uma loucura no bicho, o bicho quer pular a ponte, entendeu? Aí tinha que, de novo, eu ali atrás do cavalo. Agora trocou. Agora eu que fui correndo na ponte, tocando o cavalo. Cara, tava de coturno, cara. Tava de calça correndo, cara. Me assei todo. Eu tenho 100 quilos, né, meu? Não 100 quilos de gordura. 100 quilos de gordura e massa muscular. E o cara, ele é meio gordinho, tem mesmo peso que eu. Ele falou, pra gente que é mais pesado, é foda, tá correndo. E era uma baita de uma ponte, cara. Aí eu passei aquele. Mas não era corridinha no pique. Era corridão pra alcançar um cavalo, cara. Então eu tinha que gritar, bater o negócio, ele no chão, fazer barulho. E eu nem conseguia alcançar o cavalo pra grudar nele, cara. Eu tava com tanta raiva, cara, que eu corria mais rápido se eu conseguia alcançar o bicho. Mas não conseguia. Mas essa era a intenção, era fazer ele caminhar mais rápido. E ele falou, se ele não tiver. Olha só, cara. Pra tu ver como as coisas se encontram perfeitamente, ó. Se esse cara. Tá ouvindo? Sim, tá vendo? Se esse cara não tivesse me achado na estrada, ele ia ter que parar antes da ponte, ligar pro irmão dele, vir de carro lá do interior para poder ajudar ele a levar aquele cavalo ali. Porque é muito perigoso passar aquela ponte com o cavalo daquele jeito. Ele não ia conseguir sem ajuda. E se eu não tivesse encontrado ele, eu ia chegar em casa 8 horas da noite. Eu ia chegar muito tarde, umas 7, 8 horas, muito desgastado. Se é que não
podia ser assaltado, sequestrado no caminho, cara. Então parece que os nossos caminhos se encontraram ali, cara. E um ajudou o outro. Aí depois o cara até me deu uma sacolada de aipim, cara. Como, digamos, pagamento, entendeu? Com uma cortesia dele, cara. O cara super gente fina, cara. Super gente boa. Nesse dia aí, cara, um dia que eu não tava esperando que nada disso acontecesse, ia ser só uma entrevista de emprego chata, e foi uma viagem, cara. Foi uma experiência, olha, eu não consigo nem descrever de tão foda que eu achei, cara. Uma coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer, cara. E esse cara ficou de vir aí trazer umas galinhas, umas coisas. Eu falei pra ele onde eu morava. Vou falar. Aqui na minha cidade, há 2 anos atrás, volta disso, os carroceiros. Há 2 anos atrás, os carroceiros foram proibidos na minha cidade. Os ecochatos fizeram pressão e eles proibiram, né? Infelizmente, né, tirou a renda de algumas famílias. Eles chegaram até a fazer um protesto, né? Um protesto contra a proibição. Fez o ato deles, mas não ajudou. Não adiantou? Não adiantou. Ficou proibido. Uma coisa eu entendo. Alguns não tinham bom senso. Porque, por exemplo, no meio da avenida principal, tinha carro, caminhão, ônibus e um cara com a carroça ali no meio. Isso aí dá problema. Não, cara, em cidade grande eu até entendo, cara. Isso aí porque dá problema mesmo, mas cidade pequena, cara, é frescura. Meu avô já sofreu um acidente de carroça, cara. E quase matou o motorista do carro. Porque sabe aquelas madeiras que ficam do lado do cavalo ali? Sei. Entrou dentro do para-brisa e aquilo ali podia ter cruzado a cabeça do cara e matado na hora. Por pouco, né? Cara. A questão penso que se eles não, né, se o carroceiro não tiver bom senso, né, no caso, né, é melhor proibir mesmo. Mas como você falou, em questão de interior é outra coisa. Aqui acabou. A era dos carroceiros acabou. Treino que já falou que não tá treinando. Então é isso, né, cara? Vou encerrar por hoje. É isso aí. Então, fica pra próxima. E pro ouvinte aí não ficar só em casa no quarto. Pensa nisso aí, choque de realidade. Não vai ter tudo para sempre. Tu tem que sair de casa. Não vai cair as coisas do céu. Saia de casa, ganhe dinheiro, cuide da sua saúde. Viva, cara. Viva, treine. Não pratique violência contra os animais. A vida é só. A vida nesse mundo aqui é só uma. Exatamente. Aqui é só uma. Agora do outro lado, não. Mas aqui, cara, aproveita. Tenha boas experiências, dê boas risadas. Conheça as pessoas. Não pense que. Porque eu sou antissocial. Às vezes, cara, nem é antissocial, mas ele se coloca nisso aí, que ele é autista, que ele é incel, que ele é isso, que ele é aquilo. Ele não exercita a sociabilidade dele. Ele só tudo que ele é da internet, ele é. Tudo. O cara dá câncer na internet, ele tem câncer. Tudo. Literalmente eu. Eu tinha uma época, né? Tu pesquisava dor no pé, aí sintomas de câncer. Isso aí tinha bastante. Eu já passei por isso aí também. Mas esse negócio de ficar só no quarto não é comigo, cara. Esse negócio de não viver a vida, isso aí não serve pra mim, não consigo entender isso na minha cabeça. Como alguém consegue se contentar com uma vida tão medíocre assim, cara? Algo tão baixo. Porque tu só vai puxar pro lado ruim, cara. Tu já tá definindo teu corpo e tua mente. Não tem nada. Se o cara fica esperando, mas um dia eu vou ser rico. O que tu tá fazendo pra tu ser rico, cara?
O cara não tem coragem nem de sair de casa para jogar na Mega Sena, o cara nem tem dinheiro para jogar na Mega Sena, cara. Então como é que tu vai ficar rico? Um carro ali do banco, um carro forte, vai capotar, vai todo mundo morrer ali, vai voar uma sacola de dinheiro na tua cara. É assim que tu vai ficar rico? Nem assim, porque as notas são rastreadas. Pois é, nem assim, ó. Nem assim. Então, não tem, cara. Tu não vai achar uma mina de ouro, tu não vai. Os caras tem que pensar isso aí, cara. Deixa de viver, cara. Cara, numa conversa no supermercado, na fila, já pode ter arrumar um serviço. Verdade. Tá conversando com um cara, ai, tal coisa, bibibi, blá, blá, blá. Aí daqui a pouco, então precisando de gente lá, não sei o que, daqui a pouco o cara fala, mas eu tenho uma empresa e tal, aí. Cara, já isso acontece, isso é bem comum, cara. Meu primeiro emprego, como é que foi? Veio um cara aqui trocar um piso aqui em casa, e o meu primeiro emprego não foi interessado, foi. Eu era bem novo, cara, bem novo, era adolescente. Aí ele tava falando que ia precisar de um para ajudar numa obra grande, que ele ia reformar uma fazenda lá. E eu falei, eu só virei para ele, comecei a conversar com ele e falei, cara, eu quero isso aí. Eu quero trabalhar como servente. Nunca trabalhei, nunca trabalhei assim, eu acho que é legal. E o cara falou assim, Guri, tu quer um serviço, tu quer trabalhar? Eu falei, eu quero. Aí ele falou bem assim, então tá, já que tu quer, depois que eu terminar aqui na tua casa, tu vai me esperar, acho que noutra semana, em tal hora, 6 horas da manhã, se tu tiver lá, tu tá empregado. Combinado, passou o tempo, 6 horas da manhã, eu já tava lá, eu tinha acordado umas 5 e pouco, uma hora antes, lá esperando, e ele falou, mas tu veio, Guri, mas claro, eu quero serviço. E fiquei trabalhando com ele um bom tempo, cara. Eu gostava de trabalhar como servente. Depois trabalhei com outros pedreiros, etc. Eu fui para vários lugares. Eu realmente gostava de trabalhar em serviço. Fiz muita amizade também. Conheci gente, conheci lugares históricos. Foi muito bom, cara. Olha, que experiência boa, cara. Isso foi só numa conversa com um cara que estava arrumando o piso. Imagina se tu sai e tu encontra alguém ali quando vê tu arruma um serviço de carteira assinada, não é que vai cair do céu, cara, é que no desenrolar ali, quando vê as oportunidades aparecem, que nem essa aí, ó. Eu resolvi simplesmente vir a pé para minha cidade, que é uma de todas as opções, foi a opção mais loucas, digamos assim, mais que ninguém faria. Qualquer um que tivesse dinheiro no bolso aí para passagem, ficaria e esperaria. Eu falei, não, vou a pé. E aí aconteceu esse negócio aí da carroça. Foi fenomenal, cara. Eu dirigi a carroça ali, muito show, um papo muito bom. E não me arrependo, cara, porque foi uma experiência boa, é uma história que eu tenho para contar. E eu tô contando aqui, ó. É isso aí, cara, é viver. Tem mais alguma coisa? Não, por mim é o suficiente. Então, estamos encerrados. Então, isso aí, estamos encerrados. Até a próxima.